E olha só, quando você está cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus, naturalmente você acredita na vida, porque a vida está fluindo de dentro de você. O próprio Jesus disse: do vosso ventre fluirão fontes de águas vivas. Há alguns segredos do Evangelho, alguns segredos em nosso relacionamento com Deus, e um deles é exatamente isso. Tem um palavreado, tem um provérbio que diz assim: o que está dentro é correspondente ao que está fora. É mais ou menos para que você possa entender, a espécie da árvore que está fora do solo é correspondente à sua semente que foi plantada, que foi inserida lá no interior do solo, e isso obviamente é a verdade. Isso digo para que você entenda o seguinte: o homem vê aqui fora, correspondente ao que está no seu interior. Do vosso ventre fluirão fontes de águas vivas, e essa fonte que é apenas um pouco, né? O começo, é a semente. Essa fonte de águas vivas, ela pode se transformar em um rio de águas vivas. O outro lado, a outra semente também segue o mesmo padrão, porque aqui é um padrão, aqui é um princípio. Você nunca colhe apenas um grão ou uma semente, porque a lei da vida, a lei da natureza, a lei da colheita é essa. Você planta uma semente e você colhe sempre várias sementes da mesma espécie daquela que você plantou. Então, o homem vê as coisas aqui fora correspondente ao seu interior. Então é por isso que o homem precisa de Jesus, o homem precisa de Deus, não de uma religião. O lado religioso, a organização religiosa, ela é necessária. São homens que entenderam a importância da vida, e homens, quem tem o chamado sabe que se deixar por si mesmo, o ser humano, ele vai cada vez mais se afastando de Deus. Ora, se apesar e mesmo tendo essa quantidade de pessoas, de homens e mulheres evangelizando todos os dias, muitos desses homens e mulheres renunciaram os seus sonhos pessoais, os seus sonhos particulares, com um propósito bem definido para pregar o reino, para pregar o evangelho, e mesmo assim muitas pessoas, a maioria das pessoas não conhece o Senhor. Imagine se deixasse por conta própria. Então o fato é, o crer só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O mal também só começa a operar no homem a partir do ouvir. Então, o crer que só vem pelo ouvir. Então, hoje, ouvir o mal, você ouve com mais facilidade, porque a quantidade de indivíduos, seres humanos, organizações de comunicação e várias outras coisas que falam também. O homem vê pelos seus 5 sentidos. Então, tudo isso falando tem o propósito de alcançar o coração do homem. E aquilo que se ouviu, se cria uma crença, se cria uma ideia. E a gente passa a enxergar o mundo a partir dessa ideia que nós ouvimos. Então, a Bíblia usa um palavreado, algumas ilustrações, digamos assim. Dentre elas, a Bíblia diz que nós somos criados estranho para com Deus. Então, na prática, significa o nosso conceito de Deus, o nosso conceito de mundo, o nosso conceito de vida, ele foi alterado. Por quê? Porque o sistema foi corrompido propositalmente pelo nosso adversário. Está lá na Bíblia. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, ele diz que a própria natureza, ela foi induzida ao erro, ela foi manipulada, ela foi alterada, ela foi corrompida, não porque ela tomou iniciativa, não porque é uma força, uma inteligência. Essa inteligência é do mesmo ladrão de João 10:10. Ele só veio para matar, roubar e destruir, que a gente sabe que é o coisa ruim, que é o diabo. Então, tudo alterado. Então, nosso conceito de fé, o nosso conceito de religião, o nosso conceito de Deus, quando se é gerado apenas pelo que se ouve do sistema, pelo que se ouve do mundo, ele é criado totalmente avesso, totalmente estranho, totalmente errado em relação à justiça do reino, em relação à verdade do reino, em relação a que de fato Deus é. E olhando para entender quem Deus é e o crer na palavra dele,
é crer em quem Deus criou o homem, em quem Deus fez o homem, qual o propósito do homem. E nós sabemos que Deus criou segundo a sua imagem os criou. A gente sabe que o homem caiu dessa primeira imagem, mas Jesus restaurou. Então, quando o homem ele crê naquilo que não é a verdade de Deus, naquilo não tem vida. Quando ele crê naquilo que não é a justiça de Deus, naquilo não tem vida. Quando ele crê, tudo que ele crê que não é a verdade de Deus, isso não acrescenta na vida. Por quê? Porque nesse caso, ele se apegou com um ladrão que rouba exatamente a vida. Só que tem um detalhe: todas as vezes que ele ouvir uma palavra de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai visitar o seu padrão de crença, ele vai visitar a sua consciência de fé. E aí, como a consciência de fé dele foi criada errado, qual é o conceito que ele vai ter? Ah, esse homem aí não é de Deus, não. Isso que ele está dizendo aí não é de Deus, não. Isso que ele está. Então, e isso eu vejo muito em meu ministério. Eu, pela graça de Deus, pela forma que eu conheci o Senhor, numa situação bem desfavorável, eu estava doente e tinha doenças incuráveis, eu estava caminhando cada dia para o fim da minha vida, e eu, um jovem de 30 anos, revoltado com a vida, culpava muitas pessoas, e a vida toda fora do lugar, toda fora do padrão, enfermo. Naquela época eu estava separado do que era a minha segunda esposa, e profissionalmente, antes eu saí da minha casa ainda criança, com o sonho de ser cantor, e ali formamos uma dupla. Já falei algumas vezes aqui. Então ali, aquela dupla para mim, na verdade eu idolatrava, né? Era o meu Deus, era tudo. Eu deixei a minha vida por aquilo. Então, mas era dali que eu tirava o meu sustento, era ali que estavam os meus sonhos. E quando aquilo desandou, eu desandei junto também. Então, essa era a realidade, a circunstância que eu estava quando eu encontrei Jesus. Então, quando eu ouvi a respeito, na verdade eu já vinha ouvindo há algum tempo atrás, por várias pessoas. E quando eu ouvi naquela situação, que eu vi que ainda tinha uma solução para mim, então aquela mensagem, ela foi além da minha mente humana, abriu uma porta lá na minha alma, abriu uma porta lá no meu interior, o que eu chamo de revelação, porque a gente não entende a Deus apenas com a mente humana. Na verdade, a mente humana, ela serve para ouvir as coisas naturais, e é a partir da informação natural que você consegue, de fato, ouvir o Senhor na sua alma. É o que eu chamo de revelação. A Bíblia também chama de revelação. É aquele encontro lá na alma, é espírito com espírito, né? É Deus ali se revelando para nós, trazendo. Então, quando eu ouvi e quando eu entendi, quando eu acreditei que tinha solução para mim, que não era o fim, que só dependia de mim para me dar a volta por cima, eu me atirei com todas as minhas forças aquilo dali. Então, por causa disso, eu fui curado. E eu não quis mais sair dali. E não quis e não saí. Eu aceitei Jesus na igrejinha bem simples, e eu me dediquei ali. Eu ficava aquela fome de Deus, aquela vontade que chegasse a noite para que eu voltasse para ali. Então eu levava ali meu violãozinho, eu levava ali, tinha uma caixa de som, levava para ali, eu ajudava a igreja, ajudava meu pastor, mas ali era a minha fonte de vida. Então foi dessa maneira que eu me entreguei, que por causa dessa entrega eu fui curado. E eu fui curado, obviamente, e agora, além de estar livre das dores, eu tinha uma certeza absoluta: e Deus é real, não é uma história qualquer, não é uma coisa apenas de uma religião. Existe uma força, existe um poder, existe uma glória, e essa glória eu não estou vendo lá no outro, estou vendo em mim. Então aquilo aumentou a minha vontade, a minha sede de querer conhecer mais esse Deus. Então ali eu fui curado, e ali obviamente eu imaginei que eu fui curado, mas era para ficar quietinho ali no meu lugar. A princípio era isso que eu acreditava, e até que um dia, há vários dias na verdade, a palavra, na medida que ela vinha sendo revelada para mim, e até que eu entendi que aquilo que Deus tinha me dado, que tinha sido uma bênção para mim, agora eu poderia ser um agente para levar para outras pessoas. E foi exatamente o que eu comecei a fazer, sem pretensão nenhuma de um dia ser um pastor, e de muito menos ser líder de uma igreja, ser líder de um movimento. Nunca pensei nisso,
Não era o meu propósito, eu só queria fazer as pessoas entenderem que elas poderiam serem curadas. Eu só queria fazer as pessoas entenderem que quando o mundo, o sistema, quem quer que seja, dissesse que era o fim, eu queria que elas soubessem que não era o fim, porque aconteceu comigo. E olha eu ali, eu abri os braços diante das pessoas e disse, olha aqui, eu não morri, olha eu aqui. Não tem aquela pessoa desesperada, aquela pessoa que frustrada, revoltada, em todas as áreas da vida, era como se chegasse num beco sem saída, que por causa disso, eu revoltado queria, atentar contra a minha vida e contra a vida de terceiro. Não tem aquela pessoa, não existe mais. Aquele homem morreu. Olha esse homem aqui, parece que até eu fiquei mais novo. Olha como algo mudou em mim, não tem como negar. Eu não quis mais aquela vida antiga de jeito nenhum. Não é porque uma lei me proibiu, não, de jeito nenhum. A partir daquele dia que eu me entreguei a Jesus, nunca mais eu cantei aquelas cantigas. Nunca mais eu compus aquelas cantigas. Não, por quê? Porque o meu espírito mudou, porque eu conheci algo maravilhoso. O meu espírito de gratidão, eu só queria agradar a Deus. A partir daquele dia, como eu já tinha o dom de compor, Deus tinha me dado o dom de compor e eu estava, hoje eu sei, eu estava traindo ele, usando o meu dom para estimular a sexualidade, o alcoolismo, para estimular um contra o outro, se vingar do outro, era o que eu fazia, era o que eu vivia, era o que eu cantava. Então agora eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a me alegrar, eu comecei, eu queria agora levar a cura para as pessoas. É por isso que Clérigo Nacional Brasil procura esse agente da vida, é por isso que nesses louvores, eu pegando o violão, em lágrima, chorando, agradecendo a Deus, a maioria dos louvores que o Senhor me deu, não foi eu disse, eu vou fazer um louvor, como é que eu vou fazer? Não, eu pego o violão até hoje, assim. Eu tenho um espontâneo gravado em meu vídeo, no meu canal. Se você quer saber mais a respeito, você pode pesquisar Igreja Aliança com o Reino de Deus, ou pode pesquisar no YouTube a respeito Charles Araújo, pastor Charles Araújo, que sou eu, e eu tenho louvores que eu só cantei uma única vez na minha vida. Tá gravado porque tá gravado. Eu pego o violão ali e começo a cantar. Isso é um dom de Deus. É um dom de Deus, porque não tem lógica. É um dom de Deus. Eu pego ali, canto, e rapaz, parece que eu conhecia de muitos anos. Não! Eu tô cantando ali pela primeira vez. E aí fica o louvor. Alguns eu gravei de CD, que é o caso disso aí. Coloca esse aí, Agente da Vida, Craque Nacional Partido. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Eu quero simplesmente te servir. Quando necessitado vim a mim, que eu possa atender o seu clamor, como o cego Bartimeu que te clamou, e seus olhos se abriram, como o pai que viu sua filha morrer, clamou a ti e o Senhor pôde devolver a vida, como a mãe que viu sua filha sofrer, atormentada e nada podia fazer, mas o Senhor salvou. Eu quero ser o agente da vida para aqueles que precisam de mim. Senhor, te ofereço as minhas mãos, todo o meu ser, Senhor, estará a teu serviço, Pai.
servir. Quando necessitado vinha a mim, que eu possa atender o seu clamor, como o cego Bartimeu que te clamou, e seus olhos se abriram. Como o pai que viu sua filha morrer, clamou a ti e o Senhor pôde devolver a vida. Como a mãe que viu sua filha sofrer, atormentada e nada podia fazer, mas o Senhor salvou. Eu quero ser o agente da vida para aqueles que precisam de mim. Eu quero ser o agente da vida para aqueles que precisam de mim. Quero poder para curar, quero poder para sarar feridas, que através das minhas mãos eu possa dar salvação e vida. Quero poder para curar, quero poder para sarar feridas, que através das minhas mãos eu possa dar salvação e vida. Já estamos de volta com o nosso programa Aliança Sertaneja.